Pastor Márcio, para quem está escutando a gente e não vai à igreja, por que você acha que uma pessoa que não vai à igreja deve ir? Ela deve ir porque Bem-vindos a mais um Brunecast. Hoje nós estamos numa edição super, ultra, mega especial. Não é isso, Wesley? É isso aí. É isso aí. O Wesley hoje não vai participar, porque hoje é uma mesa de honra. É uma mesa de história. O Wesley está começando a história ainda, né? E eu tenho um privilégio, talvez, de receber aqui um dos homens que a gente mais admira, que quando eu comecei a pensar em ministério, eu mirei na vida dele, e Deus me deu um presente hoje, que é ter com a gente aqui. Recebam com forte aplauso o pastor Márcio Valadão. Que honra, que privilégio. De quebra, nós estamos aqui também com quem? André Valadão. Gente, um grande privilégio. Essa família tem impactado o Brasil há 50 anos. Aliás, para quem não sabe, nós estamos nas comemorações de 50 anos de pastoreio do pastor Márcio Valadão na igreja Lagoinha, lá em BH. Gente, 50 anos pregando na mesma igreja. Ou seja, hoje eu quero aprender com o senhor sobre como fazer história, porque fazer história é muito difícil. Tem muita gente que consegue ganhar seguidor na rede social. Fazer história é outros 500. Como fazer história, como definir as prioridades. Para o senhor chegar na sua idade, com a história que tem, com as vitórias que tem, lógico que na vida a gente teve muitas derrotas, todo mundo passa, mas ficar de pé nas vitórias, o senhor deve ter uma lista de prioridades. E eu queria saber quais são essas listas. Então, hoje eu tenho certeza que tanto com o André, tanto com o pastor Márcio Valadão, nós vamos ter uma aula de vida. Vou te dar um conselho. Já printa aí a tela que você está assistindo no Spotify, já pega o link, manda para tudo quanto é amigo no WhatsApp, Telegram, posta no seu stories do Instagram com um link, porque muita gente precisa assistir o que a gente vai aprender hoje aqui. Pastor Márcio, seja muito bem-vindo. Que alegria. alegria para mim. Que privilégio. Eu nem sei falar direito com isso no ouvido. Você sabe que existem duas fases na minha vida que mudou completamente a minha história. O senhor participou diretamente e talvez nem tenha conhecimento. 2016, finalzinho de 2016 para início de 2017, eu era um completo desconhecido no Brasil. Não é que eu hoje seja muito conhecido, mas sou um pouco mais do que aquela época, né? E estava tendo uma conferência na Lagoinha de BH e me deram uma oportunidade, um pastor chamado Richard, nem sei se está lá ainda. Está lá, muito querido. Um pastor que eu nunca vi na vida, só vi uma vez na vida, foi nesse ali. dia, eu lembro o nome dele até hoje. Que bênção. Ele me deu uma oportunidade de falar 5 minutos sobre um livro que eu ia lançar, o livro 12 Dias para Atualizar Sua Vida. E porque a editora Vida, que era a editora que estava lançando a gente, ligou para o pastor Richard e ele falou, eu dou 5 minutos para esse menino. Sim. E aí me deu a oportunidade de falar no Confra Jovem. Isso. Né? 5 minutos. Quando eu acabei de falar esses 5 minutos, o pastor dos jovens me chamou, o pastor Lucinho, me chamou e falou assim, olha, Thiago, você pode ficar para dar uma palavra à noite? Eu falei, gente, que privilégio, vou pregar, porque eu só falei 5 minutos sobre o livro, mas Deus me usou para falar algumas coisas que tocou no povo. E aí, sábado à noite, eu preguei no Confra Jovem. Quando eu cheguei no hotel, eu recebi uma ligação dizendo o seguinte, olha, Thiago, nós somos aqui da Lagoinha e o pastor Márcio Valadão assistiu pela televisão, pediu para você ficar para pregar amanhã de manhã. Aí eu falei, não acredito. Aí é demais, é muita bênção, eu não acredito. E no outro dia de manhã eu tenho essa foto, até hoje postada no meu Instagram. Eu preguei, o senhor orou por mim no final, ungiu, abençoou o livro. Foi a primeira vez, André, que eu tinha... Porque antigamente, nessa época, eu tinha 40 curtidas no Instagram, 50 curtidas. Foi a primeira vez que eu tive, assim, 1000 curtidas no Instagram, sabe? Uau. E aí, para mim, foi um sinal, né? Porque a gente que trabalha com internet, a gente quer ver as pessoas lendo o que a gente escreve. Mas o principal foi que o livro, depois dessa oração, se tornou um dos livros mais vendidos do país, em todas as categorias, na revista Veja, sem a gente fazer nenhum tipo de marketing. Hoje, por exemplo, para eu emplacar um livro, eu faço muito marketing. Emplaco. Mas nessa época eu não sabia nada de nada. Foi justamente assim. O senhor orou, na outra semana começou a acontecer um milagre no livro. E a segunda coisa que o senhor também participou na minha vida foi a primeira conferência Destino.
Eu liguei para o pastor Márcio e falei, pastor Márcio, eu preciso vir e tal, porque para mim seria um respaldo muito grande. O pastor Márcio foi, pregou, orou pela gente, abençoou, e a Conferência de Destino, depois disso, se tornou uma conferência, referência na área que a gente trabalha. Então, duas coisas que mudou muito na nossa vida. Minha família agradece a sua. Meu ministério é fruto de muita coisa que o senhor fez, sem saber, às vezes, e mudou completamente. Então, explica para a gente, pastor, primeira coisa, como se faz história? Porque muita gente quer ficar famoso, muita gente quer ganhar dinheiro. Isso é coisa que qualquer um pode fazer se dedicando, com Deus ou sem Deus, ganha dinheiro. Agora, eu acho que fazer história é diferente. Você tem que ter um coração diferente, você tem que ter... Na sua opinião, o que fez o senhor fazer essa história no Brasil? Eu acho que tudo na vida é marcado por uma escolha. E dentro da escolha, eu escolhi viver um dia de cada vez. Eu tenho sonhos para viver até 100 anos, mas eu só tenho o dia de hoje para viver. Então, quando a gente tem essa compreensão que só tem um dia para viver, a gente vive intensamente. E por incrível, a gente pode passar um dia inteiro sem pecar. Então, à noite é só colocar a cabeça no travesseiro e falar boa noite, Jesus. Sem ficar precisando, ficar confessando pecado, acertando e tudo. Não é que a gente tem uma fobia, vou morrer hoje, não. Mas a gente tem que ter essa compreensão que é só um dia que nós temos. Então, por isso que quando a gente acorda pela manhã, aquele texto vem. Este é o dia que Deus fez. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Então, quando a gente tem um dia só para viver, a gente faz daquele dia o melhor dia, melhor do que o dia anterior. Então, nessa caminhada, é mais suave a vida. Porque muitas vezes as pessoas vão acumulando tantas coisas. E tem que ter sempre também um propósito. Ou o Senhor é tudo na nossa vida, ou Ele nunca é nada, em outros sentidos. E a motivação deve ser sempre essa motivação de honrar o Senhor em tudo. Quando a palavra diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vem como um acréscimo. O senhor pode explicar para a gente o que é honrar ao Senhor na prática? Muita gente que escuta a gente aqui no Brunecast não tem religião nenhuma, nunca foi uma igreja. Na prática, para eles aprenderem o que é honrar ao Senhor. Honrar o Senhor é simplesmente obedecê-lo. Em outras palavras, é fazer o Senhor sorrir. Muitas vezes algumas pessoas imaginam que Deus é como se fosse um padrasto, alguém que é mau, alguém que quer só tirar, coisas assim. Mas quando a pessoa entende que Deus é bom, misericordioso, fiel, e, acima de tudo, nós experimentamos o carinho dele na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que o amor dele nos constrange. E esse constrangimento é porque é tanto amor, que nos leva a viver a vida bem leve. Então, as pessoas hoje vivem debaixo, assim, de muitas pressões. Mas colocar a palavra de Deus em prática, o Senhor Deus diz assim, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Então, quando a pessoa tem essa consciência da presença do Senhor às 24 horas, mas algumas pessoas dizem assim, mas se eu for viver assim, eu vou entrar para um convento ou um mosteiro. Nada disso. Ele vai viver a vida que Deus tem. Quando eu olho para a minha vida, é uma vida comum, uma vida simples. E essa caminhada com o Senhor, cada dia é sempre melhor do que o dia anterior. Porque senão vira uma monotonia. Então, nosso relacionamento com Deus não é de vez em quando, é um relacionamento no dia a dia. E pregar essa mensagem é aquilo que eu falei. As pessoas ouvem com os olhos. Então, isso contagia. As pessoas podem ver também. Então, a mesma pessoa que está no púlpito é a mesma pessoa que está em casa, é a mesma pessoa com a esposa, a mesma pessoa com os filhos, com os netos. Então, isso acontece de uma maneira assim, muito natural. Nessa nossa caminhada, o importante é exatamente isso. Porque a palavra diz assim, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E a maneira de ver o Senhor, porque muitas vezes as pessoas imaginam que o santo é aquele que nunca se suja. É aquele que sempre se lava. Então, no momento, é igual você vai andando, pisou no cocô, você tem que limpar aquilo na hora. Senão, por onde você vai passar, vai deixando mau cheiro. Então, a nossa caminhada
é exatamente um momento. Nós só temos esse momento e fazer desse momento algo muito glorioso e cada vez maior. Muito bom. Eu vou dar aqui o ponto a ponto do que o pastor Márcio acabou de nos ensinar sobre como fazer história. Primeiro, você vai precisar fazer as escolhas certas. A vida é feita de escolhas. O nosso futuro não está nas estrelas, está nas nossas escolhas diárias. Segunda coisa que ele ensinou poderosíssima é que você tem que viver um dia de cada vez. Por que as pessoas estão ultra ansiosas hoje, André? Está todo mundo querendo viver o amanhã, não está conseguindo lidar nem com hoje. Ou está no passado, ou está no Não futuro. conseguiu perdoar o passado ainda e está querendo viver o futuro. Ou seja, não é que você não vá planejar, não é que você não vá criar expectativa de futuro. Mas viver futuro, não. Você tem que viver presente. Né? Senão a ansiedade é muito grande. E outra coisa, a gente não sabe o dia de amanhã. Tem um versículo na Bíblia que fala o seguinte: não diga que você vai para aquela cidade negociar, fazer isso ou aquilo, porque você não sabe o que vai acontecer. Antes você diz, se Deus quiser, eu vou para lá, vou fazer isso, vou negociar e tal. Segunda coisa, então, um dia de cada vez. Terceira coisa, e aí que eu vou escutar o André agora, para saber se é verdade. Olha o que o pastor Márcio falou. Seja de verdade sempre. No púlpito, em casa, onde você vai, você ser a pessoa, aquela identidade, aquela pessoa que Deus te chamou para ser. Fala aí, André, como foi, então, você hoje é um dos grandes influencers cristãos do mundo, né? Pastor da Lagoinha Orlando, tive o privilégio de ir lá várias vezes. Que visão, que igreja espetacular, né? E uma igreja que... A gente reconhece que uma igreja tem Jesus quando as crianças pedem para ir lá. E a gente, o tempo que morou em Orlando, a gente acordava domingo de manhã, meu filho, eu quero ir para Lagoinha. Então a gente sabe que Deus está com vocês. O trabalho que você está fazendo na internet, crescendo muito, mas você também tem a sua história porque você é fruto de uma. Sim. Então como é que foi ver isso acontecendo na prática? A vida do pastor Márcio, 50 anos de ministério, ele sendo o pai e o pastor que sempre foi. Me explica a sua visão sobre isso. É maravilhoso, né? Esse ano é um ano muito especial porque a gente vive um tempo de muita colheita. A gente nunca para de plantar, mas tem sido tempos de colheita, né? Esse jubileu, né, do meu pai na Lagoinha. Eu estou há 22 anos pastoreando do lado dele. E tanto eu quanto a Ana Paula, que é minha irmã mais velha, e a Mariana, a mais nova, eu ia para o lado do processamento de dados, a Ana Paula fazia direito, a Mariana ia para a psicologia. E hoje nós todos estamos na vida ministerial por plena convicção e inspiração. Assim, meu pai, ele sempre foi muito ele, né? Assim, do jeito que ele está mesmo aqui, ele sobe no púlpito, ele vai fazer um velório, nós vamos visitar uma pessoa. E a gente foi criado num ambiente de que a gente não separa a igreja da vida comum. Muito bom isso. Ele nos ensinou a não separar a igreja da vida ordinária, do básico da vida. E é por isso que muita gente está fora da igreja hoje, André. Porque separa demais. Aí via nos pais, por exemplo, na igreja pessoa. O pai era carinhoso, em casa arrebentava todo mundo. Exatamente. Então assim, a igreja era a nossa sala da casa, era a nossa vida, né? Então a gente aprendeu a viver assim. E fomos sempre muito inspirados por ele, pela minha mãe, por ver essa verdade na vida deles, né? E sendo muito vulneráveis, passando dificuldade, passando enfermidades, passando situações de fraqueza, de traições, né? Tantas coisas, mas sempre com alegria, com paz, com a mensagem, né? E muita pureza, né? A pureza deles sempre nos levou mesmo. Então, assim, não separar a igreja da vida comum, mas entender que tudo é um lugar de culto a Deus. Tudo é lugar de Deus ser manifestado. Fez da gente, eu, minhas irmãs, amar essa vida. Amar e querer estar dentro dela intencionalmente, sabe? Então, muito bom. A gente vive isso com... Quem conhece a gente é a nossa vida mesmo, né? Igual a gente tem aprendido a viver assim com eles e é muito prazeroso, né? Muito bom. Pastor Márcio, voltando para o senhor aqui, se o senhor pudesse colocar 3 prioridades na vida, as 3 prioridades que o senhor teve para chegar até aqui, com essa história, com os resultados que o senhor tem. Muita gente fala assim, Deus, em primeiro lugar, família e trabalho. Hoje fala, não, primeiro saúde, se não tiver saúde, nem é Deus você busca, depois Deus, depois... Cada um tem uma opinião. Qual é a visão do pastor Márcio sobre as 3 maiores prioridades do ser humano?
Eu acho que ao mesmo tempo que isso é muito bom dividir, mas ao mesmo tempo é muito confuso, porque nós somos integrais. Então não é priorizar uma parte e desprezar outra parte. Então nós temos que nos ver sempre como um ser completo. E se a gente prioriza uma parte, vai deteriorar outra parte. Então na minha caminhada eu nunca priorizei um pedaço só. Então a minha comunhão com Deus é o principal, é o relacionamento com Ele, a intimidade com Ele, é o prazer de estar com Ele. E muitas vezes não é uma questão de ficar de joelhos o dia inteiro. Algumas vezes a gente levanta de manhã e vamos até o final do dia naquela corrida toda, mas sem perder o relacionamento, a intimidade com Ele. Então a nossa vida nunca pode ser uma vida religiosa. É uma vida de relacionamento. A palavra diz que tantas pessoas andaram com Deus, e a nossa caminhada é andar com Ele. E eu me vejo assim muito diferente que eu falo assim, eu não tenho departamentos na minha vida. Eu sempre estive assim, sempre no ministério, disponível. Em outras palavras, eu estou pronto para qualquer hora, qualquer momento, e a gente muda muito as prioridades durante a vida, né? Você sai de um enterro, acaba de fazer um sepultamento, o sapato todo sujo de poeira de cemitério, e sobe no púlpito para celebrar um casamento. Mas aquele casamento ali, aqueles noivos, não cabe eu ver o pastor chorando, nem nada disso. Ele está lá, o pastor. Então não é que tem um botãozinho que você muda, não é uma coisa que você aprende a fazer isso, mas é muito natural. Então, ao mesmo tempo que a gente conversa com uma pessoa, com um mendigo, conversa com um doutor também. Então, a compreensão que temos que ter é igual à de Jesus. Jesus era acessível a qualquer pessoa. Podia vir prostituta, podia vir leproso, podia vir qualquer tipo de gente, ele acolhia. Por isso que a ordem dele diz, vinde a mim todos. Mas se são todos, são todos. Então, uma igreja homogênea, onde todo mundo é muito igualzinho, ela caminha. Mas uma igreja heterogênea, qualquer um que chega, sempre vai encontrar um igual. Então, dentro da nossa compreensão pastoral, o que eu vejo é exatamente isso, que Lagoinha é uma igreja, assim, muito, mas muito aberta, heterogênea. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas assim, por exemplo, há pouco tempo teve uma campanha muito grande para o ministro lá para o Supremo Tribunal. E falaram assim, ele vai ser o primeiro evangélico no Supremo Tribunal. Aí eu mandei uma reportagem para eles, mostrando que o primeiro ministro evangélico lá no Supremo não foi aquele que chegou agora. Foi um membro da Igreja de Lagoinha, Antônio Martins Vilas Boas. Foi ministro do Supremo Tribunal e foi membro da Lagoinha. Entende? Então, olha só o nível de diferença. Então, por exemplo, na igreja, a gente não tem costume de chamar ninguém de doutor. Então, isso não traz constrangimento nenhum. Então, é tão gostoso isso, viver esse contexto de ser irmão, de ser gente, de experimentar a graça do Pai. E como que eu posso falar? É meio difícil explicar isso, mas não é confuso, é simples. Ou seja, quando você está nesse nível de dependência com Deus, as suas prioridades, como você falou, é vivendo um dia de cada vez. Qual é a prioridade de hoje, não da vida, né? Ou seja, hoje morreu alguém, a minha prioridade é socorrer essa família. Amanhã é celebrar um casamento, mas a prioridade é trazer uma palavra para essa família que se inicia. Ou seja, muito bom. Bem no igrejês é como os dons espirituais, né? Vamos dizer assim, os dons espirituais, né? De interpretação de sonhos, de línguas, né? Muita coisa assim, quem é da igreja assim entende, né? Então não adianta você se prender num dom de profecia se precisa de uma interpretação de sonhos. Então qual que é o melhor dom? É o que precisa. Então a gente tem que estar pronto para fluir no que é necessário, né? Esse é o melhor dom. Então não existe um dom melhor. É você estar pronto para usar todos os dons disponíveis, né, para a igreja. Né? André, você hoje, com o trabalho que você tem na igreja, na internet, na música,
como é que você divide suas prioridades? Por exemplo, vamos falar de coisa bem profissional. Você é pastor, músico, influencer, tudo isso tem uma área profissional por trás, né? Tem que ter um trabalho. Como é que você divide essas prioridades? Eu vou igual ao Valadão. Eu vou fluindo. Todo dia, é um pouco todo dia, atendendo o que tem todo dia, tendo uma agenda, tem que ter uma agenda básica, né? Simples. Como pastor, quando é o batismo, quando é a escola dos novos membros, né? Qual o período que eu vou conseguir fazer isso. Meu pai ensinou isso muito bem. Nós pastores, a gente é pastor, estamos na igreja, faz gabinete, atende os membros da igreja, aconselha, visita. A música, monta a agenda. É tempo de produzir a música, é tempo de composição. Vamos parar para isso, vamos focar nisso. Né? As perguntas, né? Tiro o meu tempo do dia. Um dia eu recebi uma pergunta assim, se eu era Uber, porque eu só respondia a pergunta dentro do carro. Eu trabalhava de Uber. Mas é porque é o único momento que eu tenho no dia que eu posso responder. Aí você respondeu, você não é crente, não. Eu tive que responder. Eu falei, cara, é a hora que eu tenho para responder a pergunta, é na hora que eu estou indo de um lugar para outro. Por isso que a maioria delas acontecem num momento de trânsito, né? Mas a agenda, ela é crucial. A gente tem que a gente tem que tratar a agenda como se nós fôssemos funcionários. Eu vou obedecer essa agenda. Eu trato a agenda como meu chefe. Eu vou cumprir isso, eu vou fazer. Senão... É igual quem quer trabalhar na rede social, acha que é passatempo. Se você não trabalhar para a rede social, você nunca vai ter resultado. Você é funcionário dela. Funcionário. A gente tem que acompanhar. Porque o Instagram mudou, qual é o novo algoritmo do YouTube. Exatamente. E se você não fizer como eles querem, você perde tudo que está construindo. Né? Agora, a pergunta dupla, tanto para o pastor Márcio quanto para o pastor André, qual é a grande diferença que vocês percebem na geração do pastor Márcio e na nossa geração, tratando-se de cristãos mesmo, de igreja? Qual é a grande diferença? Né? Eu também tenho o privilégio de ter pastores. Então, assim, existe uma diferença, por exemplo, uma diferença grotesca que eu noto em submissão à autoridade. Na época do meu pai, o pastor falou, estava falado, acabou, não tem esse negócio. Hoje em dia você fala, vou consultar o Google, vou ver se é assim mesmo, vou ver como é que se outra igreja está falando isso também. Ou seja, é uma grande diferença que eu noto. Quais são as diferenças que vocês notam de gerações? Eu vejo que hoje as coisas mudaram em muitos aspectos e sempre para melhor. Porque no culto, a pregação é um falando e todos ouvindo. Mas hoje é raro existir uma igreja que não tenha também os pequenos grupos, as células. Então, dentro da celebração, ela se torna assim, muito vertical. É a adoração, é a oração, é a pregação. Mas no pequeno grupo, 10 pessoas, 15 pessoas, 8 pessoas, reunindo sistematicamente, eles criam um vínculo de comunhão muito grande. Então, o pastoreio hoje aliviou muito o fato de ter aquele pastor que pudesse fazer todas as coisas. Então, hoje, as pessoas ficam mais enraizadas na igreja. Normalmente, elas vão hoje uma vez por semana. Antes iam 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, que era assim. Mas hoje elas participam em uma celebração. E tem um crescimento hoje muito maior do que tinham antes, porque no pequeno grupo o envolvimento é muito grande, é olho no olho, o companheirismo, e pessoas convertem também naquele pequeno grupo. Isso fortalece muito. O crescimento hoje da igreja tem sido assim algo tão, eu posso dizer assim, explosivo, porque as pessoas não têm mais simplesmente hoje um local. Antes a expressão de culto acontecia dentro do templo. Hoje é no templo e nas casas, e em todos os lugares. Como pode acontecer aqui, uma reunião de célula, só com os funcionários aqui, e durante uma hora. E é algo que acontece de uma forma muito direta. Então, nós estamos hoje experimentando algo que não existia antes. Antes as pessoas eram o local, o templo. Mas hoje, no templo, é apenas bem vertical. É a adoração, é a palavra e assim. A comunhão acontece nos encontros periféricos, né? Célula, encontro de jovens.
E as pessoas hoje não vão assim, isso depende muito de igreja para igreja. Elas vão normalmente no templo uma vez por semana. Verdade. É. Por exemplo, lá na Lagoinha, no domingo, temos culto de manhã, às 8, às 10, às 13, às 16, às 18 e às 20h30. Caramba. E é sempre um auditório diferente. Uhum. Então as pessoas não vão. Então hoje não precisa, assim, pode ter templos muito grandes, e eu quero ter sonho ainda de construir um templo bem maior, mas onde acontece mesmo a expressão de culto é exatamente como se fosse esse grupo aqui agora. Uhum. Se isso aqui fosse uma reunião de célula, e nós estaríamos aqui conversando, dividindo orando a palavra, orando. Né? Cria mais intimidade, cria mais afeição. Pelo relacionamento. André, você, o que você tem percebido? Cara, eu vejo assim, eu hoje, né, tanto em Orlando, aqui em Alphaville hoje, em Belo Horizonte, nessa, assim como a gente vive, a igreja hoje ela assiste, né, não só socialmente hoje, é uma necessidade, e a igreja tem assumido esse papel. A gente sabe muito bem que, seja nas drogas, né, em dependências químicas, doenças psicossomáticas, a igreja, se não fosse a igreja, a sociedade tinha sucumbido. Isso é fato. Então a igreja hoje ela carrega um papel social muito forte. Sim, já existia há muitas décadas, mas hoje a igreja compreende isso, e a igreja que não faz esse papel, ela é até descartada, porque não existe uma igreja sem assistir a viúva. Verdade. E o encarcerado. Você não é igreja, né? Em plenitude, né? Mas hoje a igreja ela carrega uma necessidade de uma geração, eu falo com muito amor à nossa geração, né? Eu cresci na igreja, você também, que ou você vai para a igreja porque você é crente, você quer Jesus, ou não, né? Hoje a gente precisa de receber, de ter uma placa na porta, de abraçar, de dar balinha, de quase... Carregar no colo. Carregar no colo para levar as pessoas muitas vezes na igreja, né? Então... Mas você acha que isso não é por causa da facilidade da internet também? Muita gente meio que precisava de uma palavra, mas ontem assistiu uma palavra no YouTube que deu uma tranquilizada, ela não sente a necessidade disso. Você acha que isso influenciou? Não, eu não acho que é mal. Eu só acho que são tempos diferentes. Hoje, os dias de hoje é necessário celebrar quando alguém vai à igreja. Tipo, cara, você está na igreja, você é muito bem-vindo, que maravilha, né? Antes o tempo não era tão necessário. Hoje, qualquer detalhe que uma pessoa faça ao estar em comunhão, seja abrir a porta da casa para ter um culto em casa ou na igreja, a igreja precisa saber celebrar cada pessoa que entra ali dentro. Então, hoje, o motivo de celebrar na igreja, quem está lá, é muito importante. Um voluntário que serve, a gente celebra. Antigamente, a gente servia voluntário, ninguém falava nem obrigado. Tá tudo certo, porque você fazia, porque tinha que fazer. Hoje a gente entende que tem que fazer do mesmo jeito, mas a igreja celebra, tem algo... Valoriza. Né? Então, a igreja virou um lugar que pessoas estão... Ninguém falou obrigado para aquela pessoa, mas na igreja ela ouve um obrigado. Ela tem um carinho a mais por aquilo que ela faz, sabe? A igreja virou um lugar de celebrar o próximo intencionalmente. Né? Não é só, vem cá, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Não, cara, você está aqui, que bênção, você está servindo aqui, glória a Deus, é isso mesmo, você está podendo ajudar. Olha o que você fez aqui por essa pessoa, que coisa linda. Então a igreja virou um lugar também de a gente poder afirmar para o outro que a gente está tentando caminhar junto em algo. Então a igreja virou um lugar que as pessoas são celebradas, sabe? Pastor Márcio, para quem está escutando a gente e não vai à igreja, por que você acha que uma pessoa que não vai à igreja deve ir? Ela deve ir porque há um versículo na Bíblia que diz: busca o seu próprio interesse aquele que se isola. E a igreja é comunhão, a igreja é relacionamento. Mas quando a pessoa se isola, ela está destruindo ela mesma, porque não tem ninguém para corrigi-la, não tem ninguém para abraçá-la, não tem ninguém. Isso é egoísmo. E ela acaba sendo prejudicada ela mesma. E algo que é tão gostoso na vida é exatamente essa alegria de poder servir. Então, participar da celebração de culto é muito glorioso, a oportunidade. A igreja é família. Por exemplo, dentro aqui da Lagoinha, na Matriz, nós temos cerca de mais de 200 ministérios distintos. Mas ministérios, assim, alguns, assim, muito diferentes, sabe como? Por exemplo, temos um ministério que
Um dia começamos um ministério lá de cachorro. Aí... O Wesley estava lá. Nós temos nosso pet aqui também. Tem um pet. Nós temos aqui. Mas foi assim, uma irmã disse, pastor, eu queria começar um ministério de cachorros. Eu falei, como? Cuidar de cachorrinho. Aí ela falou assim, olha, em cada 3 casas tem uma que tem cachorro. Então nós vamos fazer feira de adoção de cachorros. Eu falei, como que é isso? Ela disse, nós vamos trazer, na Lagoinha tem uma espécie de uma praça, então vamos fazer ali uma feira de doação de cachorros. Uhum. E ela anunciou isso. Então, no domingo de manhã, estava lá, as barraquinhas, tudo lá para os cachorros, e veio uma mulher, assim, uma médica, bem, muito famosa, e que gostava de cachorro. Ela foi ajudar a feira de cachorros. Mas quando ela chegou, falou, bem, isso aqui é uma igreja. É uma igreja. Aí ela subiu, entrou, participou do culto. Na hora do apelo, ela estava lá na frente. Uau. Olha só. Um ministério de cuidar de cachorro. De cachorros. De cuidar de cachorros. Então, algo que nós temos assim na Igreja da Lagoinha é essa máxima. Você pode fazer tudo, só não pode pecar. Então, a máxima é essa. Então, nós temos, assim, membro da igreja, que é senador, temos, assim, gente lá, a presidente da Câmara dos Vereadores é da igreja, temos vereadores. Então, estamos envolvidos em todas as áreas. O importante é isso, é levantar o nome do Senhor, vestir a camisa mesmo, ainda que tem que ser essa tatuagem lá no nosso coração mesmo, dessa paixão pelo Senhor. Paulo dizia que ele tinha esse encargo, não era um cargo. O ministério dele fluía de uma forma muito grande, porque ele dizia, em nada tem a minha vida preciosa para mim. Uhum. E a vida só é preciosa quando ela é vivida em favor dos outros. E isso. Quanto mais ele vive em favor dos outros, mais o Senhor Deus cuida deles. Por exemplo, assim, tem muitos pastores que dizem assim, eu tenho que ter o meu dia de folga. Eu não estou falando que não tem que ter. Uhum. Tem que ter, mas não fica aquela coisa tão dentro de um caixotinho, não. É ficar livre, ficar solto, entende? Uhum. É o dia da família. Não, pode ter dia da família, não tem problema nenhum. Mas quanto mais solto ele for, maior o cuidado também. Muito bom isso, muito bom. Agora vamos para um assunto polêmico que o André pode nos ajudar. André! Você não é crente, não. Né? Vamos para uma polêmica. Vamos aumentar a audiência agora, hein? Já chamando todo mundo. Cristão pode ser rico? Porque eu vou te falar uma coisa. Rapaz, a gente não pode melhorar de vida que a gente apanha. Se ficar na sarjeta, apanha. Se prosperar, apanha. Né? E você que é um cara bem sucedido, por causa dos suas atividades, né? Extraministeriais e tudo. Explica pra gente, porque eu vejo que você já apanhou na internet. Eu já apanhei, né? Inclusive porque uma vez eu fiz um seminário, eu esqueci o nome do seminário, mas era alguma coisa ligada à prosperidade, e apanhei tudo, como se fosse errado, como se fosse... O que você acha que é isso? Você acha que é inveja, é falta de conhecimento bíblico? Você acha que as pessoas são assim mesmo? Por que as pessoas têm dificuldade em lidar com dinheiro ou com riqueza dentro de um ambiente cristão ou religioso? Eu acho assim, a maior prosperidade, a gente sabe disso, não é o dinheiro, é a nossa vida mesmo. É a vida, é o resultado do que a gente vive dentro de casa. A gente tem pessoas em palácios vivendo uma miséria. É verdade. Você tem pessoas em casebres felizes. E você tem pessoas em casebres miseráveis e pessoas em palácios vivendo uma vida maravilhosa. Verdadeira prosperidade. Então, assim, a riqueza no âmbito material, ela tem muito aspecto ligado a ela. O próprio esforço, o próprio conhecimento, as conexões que você faz, né, a fidelidade no seu compromisso com aquilo que você tem que cumprir. Então, tem muita coisa ligada. Então, assim, a questão de quem prospera, vamos dizer, da riqueza do material em si, não é só o para quê, porque muita gente quer camuflar no sentido de falar assim, eu sou rico para... Não, você é rico também porque você está trabalhando, você está esforçando, você está pensando fora da caixa. Você fez o que outros não fizeram. Não fizeram. Lógico. O que não pode haver, o que eu vejo, é a pessoa que prospera se condenar por isso.
né? Ou carregar algo na sua vida se culpando da prosperidade que ele está vivendo, né? E isso é muito cultural, né? Eu hoje, né, nos Estados Unidos morando, eu falo que a cultura do lugar é muito diferente. O americano, ele celebra, culturalmente, ele celebra a prosperidade das pessoas. Né? Nós, brasileiros, a gente tem... Por quê? Por que ele fez que eu não estou sabendo? Não, deve ter alguma coisa errada no que ele está fazendo. Então, eu vejo que tem isso intrínseco na cultura um pouco, né? É uma coisa simples. O brasileiro, ele trabalha, a pergunta é muito quanto que você vai me pagar pelo meu trabalho, né? O americano não é muito assim. É quanto que eu vou fazer por hora. Quanto que eu vou produzir. Vou produzir. Então, todo um pensamento é muito diferente, a maneira de pensar. Então, assim, eu acho que quem tem o sonho de enriquecer, né, ou quem tem, né, adquirido riquezas, o dom disso, não deve carregar nenhum peso. E aprender a apanhar, aprender a ser questionado. Nós temos que ser questionados. Eu acho que a pessoa tem que questionar, tem que perguntar e a pessoa tem que saber conviver com isso. Né? Porque a grandeza, ela vem com tudo. Muitas vezes a gente vê a rainha Elizabeth, todo mundo quer a coroa dela, mas não quer a responsabilidade dela. Quer o palácio de Buckingham, mas não quer a responsabilidade. A questão não está no palácio. Então, muita gente vê o palácio, mas o que está carregado ali dentro, né? Vê o carro, vê alguma coisa, não compreende, né? Então, para quem produz a riqueza, a crítica, ela é parte, ela vai continuar. E ela, na verdade, ela tem até que continuar, porque se não tem, né, eu falo porque você vai abrindo frentes, vai alcançando novos lugares, novas pessoas, o seu negócio vai mudando mais vidas, vai trazendo mais gente para perto. Então, a riqueza nunca deve ser um paradigma ou algo que alguém tenha vergonha daquilo. Pelo contrário, tem que ser inspirador, tem que ser, né, o maior valor possível disso e a gente tem que aprender a conviver com a crítica. Hoje eu faço da crítica minha amiga. Eu aprendi a rir, já apanhei tanto, aprendi a rir, aprendi a relevar, né, e viver aquilo que a gente tem que viver mesmo. Né? Eu acho que a maior vantagem da riqueza, por exemplo, dá para você ser feliz com conforto ou sem conforto. Com Exatamente. conforto você só dorme melhor. Dorme melhor, vive melhor. É melhor ir numa classe executiva do que numa classe econômica, por exemplo. Mas você vai chegar no mesmo lugar nas duas. Eu acho que o maior benefício da riqueza hoje, né, é que a riqueza, ela te dá audiência. As pessoas querem escutar quem está se dando bem. Então, se você carrega a verdadeira mensagem, né, você tem várias formas de ser ajudado, de ser escutado. Por exemplo, se você faz milagres, você tem um dom de milagre, de cura, todo mundo vai querer te escutar. Se você tem um dom da palavra, todo mundo vai querer te escutar. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Agora, você não tem um dom de milagre, nem de cura, e é uma pessoa bem-sucedida, as pessoas também vão querer te escutar, porque todo mundo quer saber os segredos, todo mundo quer saber como você conseguiu e o Brasil não consegue. Pastor Márcio, nos dá um último conselho. Se esse fosse o último conselho, o conselho que o mundo todo ia escutar do pastor Márcio Valadão, qual o conselho que o senhor daria agora para a humanidade? O conselho seria muito simples. Olha, é viver um dia de cada vez, sonhando viver 100 anos. Muito bom. Muito bom. Viver um dia de cada vez, mas sonhando viver 100 anos. Muito bom. Porque assim, se você acha que vai viver um dia de cada vez, mas vai partir amanhã, você pode fazer coisas erradas e achando, depois tudo se resolve com que eu morro, né? Mas quando você pensa em viver 100 anos, você pensa muito no que vai plantar. Esse dia eu estava ensinando que o único princípio espiritual que não precisa de fé é o princípio de plantar e colher. Todos os outros precisam. Para ser curado, para aceitar Jesus, todos os outros precisam de fé. Plantar e colher não. Plantou com fé ou sem fé, plantou tomate, colhe tomate. Então grave isso aí. Viva um dia por vez, mas imaginando viver 100 anos para você plantar as coisas certas ao longo da vida. André, qual o seu conselho? Você hoje que está como pastor, músico, influencer, todo o sucesso que Deus tem te dado, qual o conselho que você dá para quem quer entrar nesse mundo? O cara quer ser bem-sucedido, o cara quer brilhar na internet. Qual o conselho que o André Valadão dá? Eu gosto muito de valorizar coisas pequenas. Pequenas coisas. Conversar com pessoas, olhar nos olhos. Perguntar o nome das pessoas, de onde elas vêm. Eu falo sempre para mim mesmo, até falei isso ontem na igreja, a porta, a gente olha muito para as portas. Deus tem uma porta grande, tem uma promessa, mas a gente só precisa de uma pequena chave.
não é a porta em si só, é a chave. E a chave é pequena, a chave está no bolso, é o detalhe, são coisas pequenas. Então, assim, eu acho que são os pequenos degraus que vão levar a nossa vida para coisas muito grandes. Então, muitos de nós perdemos bons negócios porque a gente não conversa com as pessoas, a gente não sabe o nome de quem a gente passa o dia inteiro. Verdade. Cara, a gente vai para um culto. Eu já perdi muito por isso. Senta do lado de uma pessoa, acaba o culto, você não sabe o nome de quem sentou do seu lado. Você pega um Uber. Hoje eu peguei 2 Ubers. Olha só, o primeiro Uber que eu peguei aqui em Alphaville, o cara me levou chorando para tomar um café da manhã, literalmente chorando. Descemos do carro, orando por ele. O segundo Uber, o Uber me vendo, né, veio, me pegou eu e meu pai e já abriu. Ei, pastor André, tudo bem? Tudo, já recebendo a gente. Qual que é naturalmente, né? Oh, obrigado e tal. Não. Quem é você? Como é que você está? Quantos filhos você tem? Você vem de onde? São pequenas chaves, muita coisa. O que eu quero dizer é que o conselho que eu quero dar, independente de quem for que estiver fazendo, use essas pequenas chaves, converse com as pessoas, olhe nos olhos delas. Jesus, ele viveu tudo o que viveu para conversar com as pessoas. Ele conversava com todo mundo, ele sentava com todo mundo, ele ouvia todo mundo. Então, acho que essa aproximação é a grande sacada. Você vai ouvir de alguém um negócio, uma ideia, um pensamento, porque você conversou com a pessoa. E por incrível, a única coisa que Deus quer com a gente é que a gente converse com Ele, né? Deus quer que a gente converse com Ele. Ô Deus, eu estou aqui, estou precisando de ajuda, estou com um problema com meu filho, me ajuda. Aí Deus, então você está conversando comigo? Vou conversar com você então. Então, por que você não faz isso? Então, assim, eu acho que na minha vida eu aprendi muito a conversar. E isso que Eu tive preconceitos que eu quebrei na hora que eu conversei com alguém. Eu achava que a pessoa era uma coisa e é outra. Eu falei, gente, não sabia. Achei que aquele cara é daquele jeito e não é. Né? Então, assim, eu carrego muito isso. Eu não posso passar um dia da minha vida sem conversar com as pessoas. Tem que conversar. E está dentro do princípio que quem é fiel no pouco, sobre muito Deus coloca. Se você pegar a chavezinha pequena, Deus vai te dar uma grande chave um dia. Nossa. Gente, que fantástica essa conversa aqui no Brunecast com o pastor Márcio Valadão. 50 anos pastoreando a Lagoinha. Yes! Só Jesus, hein? Só. E André Valadão também. Obrigado, que privilégio recebê-los aqui. Que Deus abençoe muito. Realmente eu me sinto hoje honrado com a presença de vocês. É uma honra para mim. Então, se você gostou desse papo, se o Brunecast te ajudou hoje, não deixa de printar agora a tela, subir nos seus stories com um link, divulga para todo mundo o que aconteceu aqui, porque esse episódio foi fenomenal. Que Deus abençoe vocês, eu desejo paz e prosperidade. Até o próximo episódio.